Olá, estamos aqui com o projeto Explorando o Espiritismo, a minha relação com o mundo, dando continuidade às reflexões desse mês. E hoje nós vamos falar do seguinte tema: aprenda a se valorizar. É um tema atual, né, que nós temos falado muito, visto muito, principalmente em redes sociais, e eu acho que é importante a gente buscar como base de reflexão sempre, né, os ensinamentos de Jesus, para que a gente vigie e tome cuidado com os achismos que estão sendo divulgados como regra, ou com os modismos, que mais confundem ou nos desvirtuam de nós mesmos do que nos ajudam, né? Por quê? Porque nós construímos uma sociedade a partir de direcionamentos. Então, o poder colocou regras. Façam isso, não façam isso, né? A começar por Moisés mesmo, que veio num momento em que ainda éramos muito primitivos, e ele veio numa linguagem dizendo, gente, para com essa barbaridade, né? Não sejamos mais animais. As coisas têm consequências. Então, não faz isso. Se fizer isso, tem isso. Se fizer isso, tem isso. Se fizer... Ou seja, Moisés veio numa linguagem de medo, porque nós estávamos ainda numa fase primitiva em que vivíamos sob o instinto de conservação. Então, a nossa motivação da vida estava em sobreviver. Tudo o que precisássemos fazer pela nossa sobrevivência, a gente estava disposto a fazer. Não tinha moral desenvolvida. E aí veio Moisés, esse irmão querido, adequando, né, o direcionamento sob a nossa linguagem, ainda muito primitiva, nos motivando, sim, através do medo, porque era o que tínhamos, né? Se Moisés viesse falando sobre amar o próximo como a si mesmo, a gente não conseguiria compreender. Se quando Jesus veio, muito depois, a gente teve dificuldade, né? A gente crucificou ele, imagina então antes. Então, Deus enviou Moisés para que Moisés trouxesse na nossa linguagem ainda bruta o senso de consequência. O que você fizer tem consequência. Então, pensa no que você vai fazer. Não pode matar. Não pode roubar, né? Moisés, então, estava trazendo um direcionamento comportamental, explicando que o mal traz consequências mais. E aí a gente foi desenvolvendo, então, esse cálculo do medo. Ai, não, eu quero sobreviver, eu não quero ser morto, né? Eu não quero queimar no fogo do inferno, não quero. Então, a gente foi direcionando ali. E aí, trabalhando muito esse raciocínio do que é certo, do que é errado, e aí a gente foi colocando regras, né? Faz isso, não faz isso é certo, isso é errado, né? Precisávamos ali de um direcionamento bem ao pé da letra do que pode, do que não pode fazer, até desenvolvermos mais as nossas personalidades, o nosso senso crítico, a nossa inteligência intelectual, a inteligência moral, tudo isso. E aí, depois, já mais amadurecidos, veio Jesus, esse irmão também querido e perfeito, né? Nos dizer que fomos feitos para o amor e que é possível viver no amor. E aí ele foi e exemplificou, né? Olha, eu sou o futuro, né? Ou seja, vocês serão tão perfeitos quanto eu, mas segundo as próprias personalidades, né? Então, todos os espíritos tão evoluídos quanto Jesus são iguais a Jesus? Não. Cada um tem a sua forma. Porque cada um é resultado da própria existência, da própria trajetória. Nós estamos falando aqui de autenticidade. Nós não precisamos mais que digam pra gente que a gente tem que se comportar igual. Pode fazer isso, não pode fazer isso. Não precisamos mais, ok? Porque a gente já tem inteligência suficiente para discernir.
Então, a partir do momento que eu tenho condição de discernir, eu não preciso de alguém dizendo faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. E esse é o conflito social que nós estamos vivendo hoje. Porque se antigamente nós mantínhamos um casamento por obrigação, éramos obrigados a manter um casamento, a gente então perpetuava ali o casamento até o final da vida física, né? Só que, né, com a nossa moral mal desenvolvida, fazíamos sofrer uns aos outros, né? E, em especial, as mulheres acabaram sofrendo muito com essa obrigatoriedade devido ao papel social que exerciam de inferioridade, a própria interpretação que a sociedade tinha desse lugar inferior, em que o homem que estava, então, casado com ela, por muitas vezes, né, em grande parte das vezes, se aproveitou desse lugar, né, de dependência dela e de inferioridade dela e abusou disso, né? E aí veio a mulher lutando pela liberdade para que ela não seja obrigada a ter uma existência escravizada, né, maltratada, abusada. E aí fomos conquistando, então, esses progressos e essas liberdades. E aí também tivemos as questões sexuais, né, em que não é novidade, não é novo, sempre existiu na sociedade esses conflitos dos interesses sexuais, tanto nas relações amorosas, quanto na percepção do próprio corpo, em que eu estou num corpo feminino, mas não gosto desse corpo feminino, e também começamos a buscar, né, o direito de sentir, o direito de escolher o que fazer com isso, e então muitos padrões foram sendo quebrados, né? E aí hoje a gente tem mais consciência do que é o preconceito, do que é o racismo, do que é o machismo, e assim vai, né? Temos mais consciência, temos muitos passos ainda a serem dados nessas frentes, mas já estamos conseguindo avançar. E aí, olha que interessante, está um conflito social, né? Porque o homem pensa assim, bom, se o homem correto para a sociedade era aquele padrão comportamental, e agora estão dizendo que aquele padrão está errado, o que é ser homem hoje? Né? O que é ser um bom homem? Aí vem a mulher. Bom, se ser aquela mulher era, né, assim, assim, assado, e tinha uma inferioridade e uma falta de respeito, e isso fazia mal, o que hoje é ser uma mulher? Né? Como é correto ser mulher hoje? Como é correto ser homem hoje? E se eu tenho o espaço ou a liberdade, mesmo que ainda sofrendo muita incompreensão e preconceito, né, desse encontro com a minha sexualidade, da percepção do corpo físico ou das atrações, né, com o outro, e isso é novo para a sociedade também. O que é ser correto diante disso, né? Como eu devo me comportar? Então, sem perceber, nós ainda estamos buscando regras. Quer dizer, nós nos libertamos de regras que nos rotulavam e nos engessavam e estamos buscando outras, estamos tentando construir outras. Mas o progresso nos dá justamente a liberdade de ser quem é e de escolher como lidar com isso, porque eu tenho que ter o mérito da minha ação. Eu não tenho que agir no bem porque estão dizendo que eu tenho que agir dessa forma. Eu tenho que agir no bem porque eu escolhi agir no bem. Mas o que é agir no bem? O que é o bem? E estamos buscando nas redes sociais como é que eu tenho que me comportar, o que é certo, o que é errado. Mas essa descoberta é individual. Através da minha relação com a minha própria existência é que eu vou compreendendo e eu vou experimentando e eu vou enxergando onde eu
acho que está harmonioso com o todo, né? Lembrando da lei de amor sempre, da benevolência para com o próximo, da caridade, do alto amor, do amor pelo próximo, tudo isso. Então, eu vou conquistar isso em mim, entende? Por isso que Jesus não veio trazer um manual. Um homem tem que ser assim, uma mulher tem que ser assim, amigos tem que ser assim, não, tem que ser assim, você tem que acordar assim, agir assim, dormir assim. Jesus não veio trazer um manual, pelo contrário, ele veio nos libertar. Ele veio dizer, parem de rótulos e julgamentos. São cegos guiando cegos. Como vocês querem criar regras sem conhecer a lei de amor? Vivam hoje, viva o agora, confie em Deus, aprenda no hoje, aprenda com o agora e siga sob a condução divina. Foi isso que Jesus nos ensinou. E a gente está aqui debatendo com podcasts, com programas, com uma série de frentes de entretenimento, discursos ou debates do que é ser um homem de verdade, do que é ser uma mulher de verdade, o que é ser um bom filho, o que é ser um bom pai, uma boa mãe. Vamos nos libertar. Vamos progredir. Vamos viver. Deveríamos estar debatendo sobre como compreender o outro. Como lidar com as diferenças. Como dar atenção aos nossos sentimentos e emoções. Quais recursos podemos buscar para nos direcionar, nos acolher, nos orientar? Qual é a troca que podemos ter? O que tal personalidade pode me ensinar? Por que eu sinto tais coisas quando eu estou com essa personalidade? Entende? É muito mais fácil a gente falar essa personalidade é errada porque é isso e aquilo, o outro, ele é o culpado, ele gera dor, ele. É mais fácil, porque, olha, eu não estou tendo que entrar nas minhas verdades emocionais e entender por que essa personalidade me causa dor, por que essa personalidade me fragiliza. Eu não estou dizendo que estão todos certos, pelo contrário, estamos todos nos equivocando o tempo inteiro, porque todos nós somos imperfeitos. Mas a gente só vai conseguir conquistar a harmonia numa conquista interna de integração com a lei de amor. Jesus veio dizer o caminho, está na compreensão, está no perdão, não está no rótulo ou no julgamento. Então você não vai encontrar harmonia dizendo que o outro é errado quando faz isso, o outro é errado quando faz aquilo. Você vai encontrar harmonia quando você pegar esse olhar que o outro te causa dor, trazer para você e se perguntar por que eu sinto dor quando o outro faz isso. Está errado, causa desequilíbrio, ok, mas ele está sendo coerente com a história dele, com a existência dele. Ele ainda não consegue ser diferente disso. Como colaborar com o desenvolvimento de personalidades assim? Como esclarecer os equívocos que estão levando os outros a falhar? Entende? Como lidar com isso? É aqui, ó, é na gente. É na gente. Quando eu estou lidando com uma personalidade tóxica, né, que está muito no momento agora, quando eu estou lidando com uma personalidade tóxica, ela existe, essa personalidade existe, e ele é fruto da história dele. Entende? Essa pessoa é assim porque a história dessa pessoa construiu ela assim. E ela fez escolhas que alimentou o que ela é
E ela é assim. E ela vai mudar. Ela vai viver experiências, porque Deus é bom. Deus ama todos nós, do jeito que Ele te ajudou a vencer seus equívocos do passado. Deus também está ajudando essa pessoa a vencer os equívocos dela, tá certo? Então, ela está no processo de desenvolvimento dela. Ok. Como lidar com isso? Em harmonia. Como praticar o amor com essa personalidade? Como perdoar sem me desrespeitar? Entende? Como amar sem me desrespeitar? Como servir sem... Essa é a reflexão. Entende? Então, nós precisamos compreender que nós crescemos, nós nos desenvolvemos, estamos conquistando liberdades. Não vamos abandonar essas liberdades que estamos conquistando. Não vamos nos amedrontar com elas, porque às vezes a gente se amedronta com a liberdade porque ela me dá responsabilidade. Eu prefiro que digam como eu devo fazer, porque aí eu vou fazer e se alguém falar, me disseram que eu tinha que fazer isso. Do que eu ter que escolher como fazer e depois eu ter que responder por isso. Percebe? Todos nós, em determinado momento, estamos buscando essas regras, sem perceber. Estamos buscando livros, não na intenção de mergulhar e filosofar sobre para encontrar o que faz sentido para a gente. Nós estamos buscando livros porque a gente quer regra. A gente diz como eu tenho que fazer. É mais rápido, é mais seguro. Mas é um momento de libertação. É um momento de autovalorização. Conheça quem você é e, através da sua própria existência, construa o seu futuro. Se liberte do que não te cabe mais, né? Confie em você. Se liberte das regras e dos rótulos que vão te engessar de novo. Nós lutamos pela liberdade para que pudéssemos ser quem somos. Deus não está te julgando pelo que você é. Ele te criou sob uma lei que te põe de uma partida simples e ignorante para a conquista da perfeição. Você está no seu processo de conquista. Deus te ama e compreende o seu momento. Não só o seu momento. Um momento do outro que você também está querendo rotular, julgar ou obrigar a agir de determinada maneira. Somos múltiplas existências. Precisamos nos respeitar. Respeitar as existências. Respeitar a minha existência. Precisamos viver as nossas verdades e quem somos. Precisamos confiar no nosso processo, conhecendo quem somos, e aí falamos disso no nosso primeiro episódio desse mês, né? Precisamos conhecer quem somos, tratar o que precisamos, cuidar da gente. E nos tornando mais saudáveis, seremos mais um recurso saudável no mundo em meio à sociedade, ao invés de continuarmos buscando regras e obrigações. Vamos viver, deixar fluir, se conhecendo, se compreendendo e cuidando, melhorando, porque foi para isso que viemos, para evoluir. Tá certo? Então, fica a proposta dessa nova postura, dessa nova conduta, em usufruirmos dessa liberdade que temos conquistado e nos permitirmos vivenciar a nossa autenticidade, respeitando as nossas necessidades, respeitando a harmonia do todo, porque no final das contas, tudo que estamos fazendo aqui é aprendendo a amar ao próximo como a si. Mas eu só vou conseguir fazer isso vivenciando a minha existência como eu sou,
E, logicamente, quando eu lidar com uma verdade minha que vai pôr o externo em desequilíbrio, desenvolver uma nova conduta, uma nova forma de lidar. É assim que eu vou amadurecendo. Eu vou desenvolver porque eu quero. Eu não vou desenvolver porque estão me obrigando a fazer. Porque na obrigação não há mérito. O mérito está na intencionalidade. Eu escolher fazer porque eu quero. E é assim que eu vou aprender com efeito e fazer diferente. Isso se chama reforma íntima, que é a proposta da vida na Terra. Semana que vem a gente continua. Até lá!